tá? Então, queridos, todos aí? Então, ó, como estávamos comentando, agora aqui então na parte 2, né? Então, a primeira coisa, filtração, que acontece lá na cápsula. Ah, não, bom. A filtração, que acontece na primeira parte, né? E a reabsorção das substâncias que são úteis. Então, ó, então uma boa parte da água vai voltar, né? Sódio volta. Olha esse item aqui, ó. Toda a glicose vai voltar. Então, lembra aqueles transportes que vocês viram lá na frente 1, né? Osmose, transporte ativo, difusão simples, difusão facilitada. Então, essas estruturas, elas vão atravessar as membranas e voltar para o sangue. Então, aqui também mais uma parte da água, aí sódio, cloreto, potássio, magnésio, cálcio, bicarbonato. Então, um monte de substância que é útil vai acabar voltando, tá? Cabe a gente discutir aqui um pouquinho no final, essa reabsorção principal da água, ela depende de um hormônio chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético. Olha o nome, ó. Quando eu falo que eu quero tomar uma substância diurética, significa que eu quero fazer xixi, eu quero eliminar, diurese. Se o hormônio se chama antidiurético, é porque ele vai diminuir a formação da urina. Fazendo o quê? Reabsorver água, né? E é interessante esse diálogo, né? Esse comentário do ADH versus o álcool, né? Olha que interessante. Se você, né, ingerir bebida alcoólica, não vai fazer isso, né? Tem hora para isso, agora não é agora. Então, se você ingere bebida alcoólica, você aumentou o álcool, você diminui o ADH. Se diminuir o antidiurético, eu vou diminuir a reabsorção de água e eu vou perder mais água. Eu não vou reabsorver, eu vou deixar essa água embora, tá? Como é que você acorda, ou como é que aquele seu amigo acorda no dia seguinte? Dor de cabeça, né? Mal-estar. Costumamos falar que ele está de ressaca. Isso. O que é a ressaca, então? A hora que você faz uso do álcool, você diminui o ADH, diminui a reabsorção, e aí você fica com ressaca, você fica desidratado, tá? Então, essa relação do ADH, que é um hormônio hipofisário, que a gente vai falar mais para frente, o hormônio da hipófise, que é no cérebro, que vai atuar lá na reabsorção de água do nosso corpo. E cuidado para não chamar de absorção. Quem fazia a absorção da água? Falando em água, deu até sede. Como que era a absorção da água? A absorção de qualquer substância? Perfeito, né? Então, no sistema digestório, precisamente no intestino grosso. Então, você tem a absorção. Agora é reabsorção, porque ela já está em você, ela está sendo filtrada, vai ser eliminada, você puxa de volta, tá? Porque quando, né, justificando então a pergunta aqui, por que quando tomamos cerveja é um hábito maior de fazer xixi? Não é um hábito maior, é uma necessidade. Porque o álcool que tem na cerveja diminui a liberação de ADH e aí você vai perder mais água, vai fazer mais xixi, vai desidratar, né? Com o tempo isso vai passar e aí isso, aí ela sai, a urina sai menos concentrada, sai mais aguada, porque você não está conseguindo absorver, reabsorver a água, tá bom? E aí alguém perguntou assim, e a suprarrenal, né, a adrenal? Então a adrenal, nesse sentido, ela produz esse hormônio aqui, ó, hormônio aldosterona ou mineral corticoide, que vai regular a concentração de sódio e potássio no nosso corpo. Lembra da bomba de sódio e potássio? A gente usa para funcionar o sistema nervoso. Então esse hormônio vai regular as concentrações de sódio e potássio para funcionar bonitinho, tá?
Ah, tá, agora sim, entendi. A KD também. Café também inibe o ADH? Não. Só que café tem uma outra questão. O café tem lá a cafeína, que é um sinótropo, né, parecido com a noradrenalina, um neurotransmissor. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar o fluxo cardíaco. Lembra que eu falei lá no começo da filtração, que a filtração depende da pressão do sangue? Então, se o sangue está chegando com maior volume, com mais força lá na cápsula, a velocidade da filtração também é maior, tá? Então, como a cafeína tem esse fator circulatório, acaba levando a excreção em maior quantidade, tá bom? E ainda, né, o que que vai sair, né? O que que é secretado? Então a gente perde um pouco de íons, você perde ácidos, bases, sais biliares, uratos, toxinas, fármacos e até hormônios, né? Vocês conhecem algum hormônio que você pode fazer um teste pela urina? Isso, então tem vários, né? No mundo do esporte o pessoal usa para verificar o doping. Tem um teste que você compra na farmácia para você ver se está gestante ou não, que é o HCG, o beta-HCG, o hormônio da gravidez, esse mesmo. Então, a variação desse hormônio, ela vai de 0, quando você não está grávida, para mais de 1.000, num período de 48 horas depois da implantação do embrião, né? Então, o que que vai acontecer? Você faz o teste para fazer essa verificação. Se tivesse hormônio, significa gravidez, né? Qual é o efeito da diabetes na qualidade da urina? Não entendi a pergunta. Vamos ver, eu vou falar disso daqui a pouquinho, vamos ver se ajuda, tá? Tá, vou falar agora. Então, sódio e potássio, só complementando aí, bomba de sódio e potássio a gente já usa bastante, né, nas células nervosas. Então, no final das contas, qual que é a fórmula do xixi? O que que tem lá no líquido que sai no final? Então, 95% do que sai é água, 2% é ureia, e 3% são fosfatos, sulfatos, amônia, essas outras substâncias em menor concentração, tá? O que que a gente não deve encontrar? Ó, não pode ter lá no seu xixi glicose. Por quê? Porque a glicose é uma molécula pequena. Ela passa pela cápsula no processo de filtração, mas a glicose é reabsorvida, porque ela é útil e ela é pequena. Então, se você encontrou glicose na urina, significa que a quantidade de glicose que tinha lá no sangue era muito grande, que nem reabsorvendo você conseguiu pegar ela de volta, né? Então, por isso que testes de glicemia pela urina indicam aí diabetes. Chega a mudar a a urina chega a ficar doce, como estão perguntando aqui? Sim, né? A diabetes talvez seja uma das doenças que, né, dessas doenças metabólicas que foi a primeira descoberta, né? Tem relatos, tem registros aí de lá na Idade Média, nos castelos, dos médicos da época fazendo testes. E o teste é bem legal, bem legal. O rei faz xixi no copinho, você pega o copinho, rei, você tem diabetes, então você não pode ficar tomando, comendo coisa doce, né. Delícia, que nojo. Dá nada beber xixi? Dá sim. Por quê? Porque o xixi tem substâncias tóxicas, né. Então, se for um caso extremo, eu sei que você está pensando naqueles filmes que o cara ficou preso na caverna, que ficou soterrado no terremoto e bebeu a própria urina. Um tempinho ali dá, te manter vivo por mais alguns dias, tudo bem, né? Mas não vai te levar a sobreviver dessa forma. Cuidado que eu já vi cada coisa feia aí, tá? Já ouviram falar de urinoterapia? Urinoterapia, terapia com xixi. Não sei por quê, né, algumas comunidades já tentaram fazer isso, né, mas aí a hora que você vai ler de fato o que realmente foi feito, pessoas que, por exemplo, têm conjuntivite,
né? Pega o xixi, né? Coloca na geladeira e faz compressinha. Não, cara, tem soro para você fazer isso, né? Não vai fazer com xixi. Aí lá tem a ureia, tem bactéria, a bactéria gosta de ureia, e aí a pessoa ficou cega, né? Tem um caso próximo à minha família de uma pessoa que fez isso há muito tempo atrás. Então não vale a pena. A urinoterapia, que nojo, né? Não, é igual o xixi na queimadura de água-viva. Ó, vale a pena se você estiver numa praia muito afastada, sem infraestrutura nenhuma, tá? Porque a questão de você neutralizar a queimadura da água-viva é o ácido. Tem um ácido aí na sua cozinha agora, qual que é? Vinagre, ácido acético, tá? Tô em uma queimadura de água-viva, tô numa praia, vai lá numa barraca na praia, vai no tiozinho ali, pega um pouquinho de vinagre e joga lá que você vai tirar, tá? O que não se deve fazer quando você toma queimadura de água-viva é por água doce, porque como é uma substância ácida, a água doce vai fazer o oposto, vai acabar machucando um pouquinho mais, tá? Arder vai, mas de boa, nada demais. Vamos lá, o que mais não é para a gente encontrar no exame de urina, tá? Você não vai encontrar, ou não deve encontrar no exame de urina, resquícios de sangue, filamentos sanguíneos e resquícios de células, né? Então, no exame vem lá células fragmentadas, vem uma taxinha ali, uma taxa de renovação, né, desse tecido, tudo bem. Agora, uma quantidade muito alta vai indicar que você está com infecção, tá? Não, então, o que é básico que está perguntando, né, professor, se é ácido eu não tenho que jogar uma base? Sim, mas a gente joga o vinagre porque a substância química da água-viva é básica. Se você jogar água doce, a água doce é levemente básica, então isso vai agravar a queimadura. Tá? Por isso que a gente usa um ácido para neutralizar a base da queimadura, ok? Então, se você achar resquícios de células, fragmentos, né, ou resquício de sangue, um indicador que você está com uma infecção no trato, né, urinário, então desde o rim, ureter, bexiga e uretra. E o que é muito comum hoje em dia é você encontrar proteínas. Qual que é a lógica disso? Nós falamos no começo da aula que as substâncias que atravessam a cápsula são as grandes ou as pequenas? São as pequenininhas. Uma proteína, uma macromolécula não atravessa. O aminoácido atravessa e é pego de volta, é reabsorvido. Mas uma proteína não passa. Como é que você achou proteína na urina, então? Isso significa que a força com que o sangue estava chegando na cápsula tão grande que empurrou uma molécula grande junto. Então, você fazer um exame de urina e identificar proteínas ali é um resquício, né? Um sinal de que você está com a pressão alta. Pessoas hipertensas tendem a liberar proteínas na urina. Um outro fator aqui interessante médico para a gente discutir. Aqueles remédios para hipertensão, né? Então, maleato de enalapril, captopril, a maioria desses medicamentos, a maioria, não todos, eles são medicamentos diuréticos. Qual que é a ideia de ter um medicamento diurético para aliviar a pressão? A ideia é a pressão é o vaso sanguíneo. Então, o líquido passando dentro do vaso sanguíneo dá a pressão. Se eu fizer você fazer xixi, eliminar esse líquido, o volume do líquido diminui, o volume do plasma diminui, tá? E com isso a pressão de circulação também diminui. Então cuidado, porque para hipertensão tem dois fenômenos diferentes. O diagnóstico, o exame pode ser de urina, né? E você encontrou proteína lá. Então, se eu encontrei proteína não xixi, significa que a pressão do sangue estava muito grande. Esse é um processo, o diagnose. Medicamento. O que o medicamento, uma boa parte dos medicamentos, né, hipertensivos fazem? Eles fazem a gente fazer xixi, perder água, perder água, perder água, perder água, para o volume do plasma sanguíneo diminuir.
Então, se o volume diminui, a pressão dentro do sistema também diminui. Entendeu? Por isso que o médico fala, remédio para pressão você tem que tomar aquele horário, aquele dia, todo dia, na mesma hora, bonitinho, para regular o seu sistema circulatório. E como que você faz isso? Eliminando excesso de água. Tá? Foi? Alguém pediu para eu voltar nesse aqui? Tá? Alguém pediu para voltar? Que parte ficou com dúvida? Alguém perguntou aqui, ó, como que funciona quando a pessoa fica com pressão alta quando fica estressado? Quando você fica estressado, o batimento cardíaco, a força de contração aumenta, o que leva à pressão aumentada. Então, é um fenômeno natural. O problema é se isso é muito grande. No anterior, nesse aqui, nesse aqui, aqui tem um duto coletor, e tem um néfron desse lado, um néfron desse lado. Cada caninho desse encaixa um néfron. Eu também não gosto desse desenho. Tem a cápsula, duto contorcido proximal, a alça, duto contorcido distal e o duto coletor. Não, ó, o ADH aumenta a reabsorção. Então, o álcool faz o quê? Diminui o ADH para diminuir a reabsorção e você perder mais água. Tá? Olha isso que bonitinho. Eu adoro essa imagem. Que nojo. Né? Ainda bem que você não vai jantar daqui a pouco. Então, você tem um rim normal aqui, ó. Tá? Com a parte aqui glomerular bem sadia, né? Rosinha. A parte cortical dele mais avermelhada. E aqui estão os néfrons. Ó, os néfrons ficam nessas cápsulas. E aqui desse lado, olha só. Cada grânulo desse é um... Não, esse aqui nem precisa pôr sal, ó, porque isso aqui já é uma pedra de sal. Aqui, ó. Esse aqui são os cálculos renais. É lógico. A gente vai... a gente pega para mostrar um caso extremo, né? Então tem cálculo renal que você nem percebe, que você eliminou de tão pequenininho que é. Mas imagina uma estrutura cristalizada, dura, cheia de uma estrutura irregular, pontiaguda, dentro de um tecido macio. Por isso a dor contundente que é da pedra no rim. Belezinha? Tudo bem? Então, ó, vamos voltar, pegar os exercícios aí. Aqui, ó, lá na página 34 do caderno 2. Como alguém perguntou, sim, tem alguns casos de cirurgia para isso, né, que você retira, mas tem casos que não dá para tirar. Vamos abrir as questões. Caderno 2, página 34, acharam aí? Quando não dá para tirar, você tem algumas estratégias. Então, tem alguns medicamentos que vão dilatar, né, a uretra, o ureter, para tentar expelir essa pedra. Tem técnicas de bombardeio por radiação, né, para ajudar a essas pedras se desmancharem. Tem a técnica do duplo J, que você coloca uma cânula lá dentro, né, lá pela uretra, você coloca ela até o rim, para ela ajudar a abrir a passagem e as pedras saírem sozinhas. Tem muitas técnicas, tá? Tem muitas técnicas. Mas, por outro lado, tem casos genéticos, né, que te aumentam a chance de você ter pedras no rim, tá? Na verdade, o que vai aumentar a chance de formação de pedra no rim, o primeiro fator, quase 70% dos casos é genético. Então, se alguém já na família tem histórico, a chance de você ter é de 70%.
Os outros 30% tem a ver com o seu nível de hidratação. Então, quanto mais hidratado você se mantiver ao longo do dia, menor a chance. Isso, alguém complementou aí o que eu falei, falta de tomar água. Não é à toa, né, eu não entendo esse negócio de falta de tomar água, eu fico meio doido. Porque eu tenho sede, eu tomo água. Às vezes eu tomo sem sede, né, só para molhar a boca. Agora eu já vi, né, minha mulher tinha, ela tá aqui na minha frente, tá dando risada. Aplicativos para avisar que você tem que tomar água, né? Ou então assim, fica lá deitada na cama assistindo série, e aí, ai, tava com vontade de tomar água. Eu falei, vai lá, põe no pausa, vai tomar água. Ah, não, não quero. Eu, pô, não tá com vontade de tomar água? Toma água, né? O que você já usou, querido? Aplicativo ou duplo J? Ah, tá, entendi. Mas, ó, eu já tô dormindo no sofá já faz uns dias já. Mas você tá, né, tá falando, ah, tá, o pessoal vai usar. Meu, se é um recurso que vale a pena, use, né? Se é um recurso que vale a pena, pode usar. Tem que usar, tá? Varia de cada um. Mas vamos lá, pega aí, vamos ficar só proseando aqui, não, a gente não trabalha, seus sacanas, só querem me enrolar. Lá na página 34 do caderno 2, para a gente fechar o caderno 2, borboleta, lula e avestruz tem como excreta nitrogenada, respectivamente. Cara, dá uma olhada, ó, FUVEST 2018. Né? Se eu tirasse esse nome da freia FUVEST e tampasse assim, você nunca falaria que uma questão dessa é da FUVEST. Né? Então, quando ele fala borboleta, ele está falando de um inseto. Então, ácido úrico. Lula, né? Lula é um animal aquático, um molusco, a excreta é isso, butterfly, para ficar mais bonito. A lula, o animal aquático, a excreta é a amônia, né? E o avestruz, uma ave, né? Uma pomba gigante, que horror, é o ácido úrico. Né? Então, alternativa A, ácido úrico, amônia e ácido úrico de novo. Certo? Aí você pega essa questão 2, ó. Medicina catanduva. Então, para você ver, né, a gente falou isso ainda quando a gente estava, né, presencialmente em aula. Quando você quiser saber a importância, né, e a relevância de uma determinada matéria para o vestibular, olhe para os exercícios. Né? Como eu falei nessas últimas aulas aí, todos os exercícios de faculdades de nome, faculdades reconhecidas e difíceis. Então, muito importante. Então, lá na 2. Tá? Os tubos de Malpighi, os metanefrídeos e as células flama são estruturas especializadas na excreção de substâncias do corpo dos invertebrados. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a origem e o destino das excretas, bem como a sua estrutura excretora. Então, uma questãozinha difícil. Ó. Vamos ver item por item. Tanto os metanefrídeos como os tubos de Malpighi retiram excretas da hemolinfa, transferindo-as para o interior do intestino e eliminando-as posteriormente pelo ânus. Não vai sair pelo ânus, né? O metanefrídeo não vai. O metanefrídeo qual que era? Ah, cadê? Aqui. Ah, ó, o metanefrídeo é o de mamíferos. Quer dizer que sua excreta sai pelo ânus? Não. Então, fezes, não confunda com xixi. No B. As células flamas retiram excretas do mesênquima, transferindo-as para o intestino. Não, a célula flama, ela tinha lá, fazia circulação por tubinhos que saíam pela pele, né, por poros na pele. C. Os tubos de Malpighi, dos insetos, absorvem as excretas da hemolinfa, não tem filtração de sangue, o sangue é sistema circulatório aberto, enviando-as aos intestinos. Já os metanefrídeos, da minhoca, retiram as excretas do fluido celomático e dos vasos sanguíneos, eliminando-as na superfície do corpo. Então, aí tem C, o item C que está certo mesmo. Né? Então, se você tiver, né, quiser lembrar um pouquinho, ó. Então, aqui, joga, né, o tubo de Malpighi, joga as excretas para a cavidade intestinal. E o outro que ele falou, que eu já esqueci, os metanefrídeos
pegam do corpo inteiro as excretas e jogam na superfície aqui. É o que deixa a minhoca meladinha. Alternativa C, na questão 2. Na 3. Durante uma expedição, um grupo de desgraçados perdeu-se do infeliz. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os desgraçados passaram a sentir cada vez mais sede. Né? Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes... Então, ó, se você não bebe água, está numa situação dessa, o seu corpo, para manter a homeostasia, o equilíbrio, lembra? Tende a eliminar a água ou a reter a água? Reter a água vai aumentar a reabsorção. Então, se ele aumentou a reabsorção, aumentou a filtração? Não. Produziu maior ou menor volume de urina? Menor volume de urina, né? Produziu urina com menos ureia? Não, a ureia está lá, vai ser filtrada e eliminada. A questão é a água, porque vai aumentar a reabsorção, produzindo uma urina mais ou menos concentrada? Mais concentrada. Alternativa D, uma urina com maior concentrações de sais. Aqui a gente tem uma questão do próprio Enem. Tá? Então, 3D. Certo? E a quarta e última desse módulo, ainda lá no caderno 2, para a gente fechar o caderno 2, também é uma questão ó, de faculdade de medicina. As glândulas lacrimais de alguns animais marinhos, como a tartaruga, são adaptadas a esse ambiente e auxiliam no importante processo fisiológico osmorregulador. Em contrapartida, a presença de narinas indica que o sistema respiratório é adequado ao ambiente terrestre. Uma questão que a gente vai estudar mais para frente ainda. As tartarugas e todos os répteis têm uma glândula no olho chamada glândula lacrimal, tá? Como nós temos uma glândula lacrimal, só que ela não libera lágrima, ela libera uma solução salina muito concentrada, né? Chega até a secar e ficar branquinho aqui, não é que nem a nossa lágrima, tá? A gente chama isso de glândula de sal. Então, como ela consegue sobreviver ao ambiente de água salgada, super concentrado, mais concentrado do que ela? A hora que ela bebe água do mar. Se ela bebe água do mar, ela tem que eliminar o sal, tá? Então, ela libera pela glândula de sal, uma característica dos répteis. Então, no item A, o que é osmorregulação? Osmorregulação é regulação osmótica, é controlar a capacidade de regular a concentração do corpo, tá? E cite o principal órgão responsável por esse processo. Ele está falando da tartaruga. Então, no caso das tartarugas, tem o rim e a glândula de sal. Então, alguém perguntou como funciona o olho do jacaré. Como? É a mesma coisa. Mas em que sentido? Será que é isso que perguntou? Então, vai escrevendo aí na 4A, que a osmorregulação é a capacidade de regular, né, a concentração corpórea. E nas tartarugas, nos répteis, além do rim, a glândula de sal tem essa função. Calma, vamos fazer a B. No item B, considerando o sistema respiratório das tartarugas marinhas, em que local ocorre a hematose nesse animal? Ó, a hematose é a troca de oxigênio e gás carbônico que acontecia no pulmão, tá? E como é transportada a maior parte do gás oxigênio absorvido. Então, como que é transportado o oxigênio no nosso corpo?
assim como nos répteis e nas aves e nos outros? Na hemácia, né? Na hemoglobina. Perfeito. Então, a hematose ocorre nos pulmões. O osmorregulador regula a concentração. Tanto faz se ele está falando de água ou sal. Tá? Então, no item B, a hematose é a troca de oxigênio e gás carbônico entre o sangue e o pulmão. E ele é transportado pela hemoglobina. A maior parte. Tinha um pouquinho no plasma também. Aí, a gente tem no caderno 3, na página 18. Os olhos dos crocodilianos não seriam mais resistentes à água? Ó, na verdade, eles têm uma membrana do peixe, tem anfíbio, eles têm uma membrana um pouquinho mais grossa do que a nossa, tá? E que isso faria proteção à água. Mas aí não tem nada a ver com a excreção, tá? Ó, cara, se não, tô vendo o pessoal falar aí que não pegou o caderno 3 ainda, se não conseguiu pegar, não se preocupa, porque essas apresentações já estão lá para vocês, né, naquele Google Sala de Aula, né, que tem no comecinho, depois eu posto de novo o código para vocês entrarem. Lá eu coloco não só essa aula gravada para vocês, como também a apresentação do PowerPoint, tá bom? Então, mesmo que você demore, depois você consegue pegar. Mas vamos acompanhar as questões, hein? Então, caderno 3, página 18, módulo 11, frente 2. Foram analisadas amostras de urina de 5 pessoas. Essa questão é muito boa. Estadual de Londrina. A composição dessas amostras é a seguinte. Eu vou direto para a pergunta, né? A amostra que corresponde ao indivíduo normal. Vamos lá. É para achar glicose? Não. É para achar glicose? Não. É para achar glicose? Não. Então a gente eliminou 1, 3 e 4. Tá? É para achar proteína? Não. Porque se tiver proteína, significa que a pessoa tem hipertensão. Então sobrou só o elemento 2 aqui, ó. Ureia tem, um pouquinho de ácido úrico pode ter, mas o excesso não. Água e cloreto de sódio, né? A questão mineral que sai ali no xixi. Alternativa D. Então, o indivíduo 2 é normal. Agora vamos a uma questãozinha mais complicada. Da UERJ. Observe nas ilustrações 2 tipos de néfron. Tá pequenininho, mas estou chegando perto aqui. O néfron cortical com alça néfrica ou alça de Henle curta e o néfron justamedular com alça longa. Então a diferença é a alça. Ó. Esse tem a alça curta, esse tem a alça longa. Tá? Isso, caderno 3, página 18. Então, alça curta e alça longa. Já respondo já a sua perguntinha. A alça era responsável pela reabsorção de substâncias. Então, se a alça for longa, significa que vai reabsorver mais. Se a alça for curta, que vai reabsorver menos. Essa é a parte conceitual dessa questão. Suponha 3 vertebrados adultos hipotéticos X, Y e Z, caracterizados pelos seguintes néfrons. X, apenas néfrons corticais, então alça curta. Y, apenas néfrons justamedulares, alça longa. E Z, apenas néfrons de um outro tipo, sem alça. Se não tem alça, não vai reabsorver nada, tá? Com base apenas nessa característica,
Aponte o vertebrado mais adaptado para... Nossa, para a minha vida não, para uma vida em um ambiente terrestre com pouca água, né? Querido, se ele está no ambiente terrestre com pouca água, ele tem que reabsorver mais ou menos água? Mais. Então ele é o cara que tem a alça maior ou menor? Maior. Então você pega uma questão que dá até um susto e ela não foi tão difícil. Então, considerando os 3 tipos de excretas nitrogenadas, nomeie aquele mais adequado ao ambiente muito seco, cite ainda uma das propriedades dessa excreta que justifique sua escolha, né? E desempenhe sua resposta a partir da função aí. Qual que é esse bichinho? Então vamos lá, responde aí. Que é o animal Y. Vamos justificar. Que é o animal Y, pois como tem pouca água disponível, precisa de alças maiores para a reabsorção da água. Então, a relação é: a alça é um equipamento de reabsorção. Se ele mora num lugar com pouca disponibilidade de água, ele tem que reabsorver mais, portanto, de alça maior, tá? Então, esse cara que mora nessa região seca, sei lá, quase desértica, estou inventando agora, ele tende a excretar o quê? Amônia, ureia ou ácido úrico? Qual que precisa de menos água? Bugou aonde? Fala para mim. Isso, ácido úrico, perfeito. Então, o ácido úrico, porque é excreta, entendeu mesmo? Ácido úrico é excreta que precisa de menos água, é menos solúvel. Então, se ele excretar ácido úrico, ele perde menos água. Ele mora numa região que ele não tem muita água, então ele tem que guardar água. Então, ele precisa de uma alça maior e excretar ácido úrico, tá? Cite ainda uma das propriedades dessa excreta que justifique sua resposta. Ela é insolúvel, ou ela é a menos solúvel. Então, a propriedade é solúvel. O camelo não. Não é assim, né? Ele mora lá por isso. Existem preferências. O camelo, ele é um mamífero como nós, então ele excreta ureia, tá? Agora, que adaptação ele tem que ter para poder excretar ureia e perder um pouquinho mais de água do que quem excreta ácido úrico? Ele tem uma grande capacidade de reservação de água, né? Então essa é a questão que equilibra a sobrevivência dele lá, tá? Aí vamos para 3. Vamos fechar essas questõezinhas aqui. O hormônio ADH, antidiurético, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, é o principal regulador fisiológico do equilíbrio hídrico do corpo humano. Assinale a correta. Ó. Então, ADH aumenta a reabsorção da água. A redução da ingestão da água, parei de tomar água, aumenta a pressão osmótica do sangue. Então, a gente vai ver isso nas plantinhas mais para frente. Não, a gente já viu pressão osmótica. Pressão osmótica é a capacidade de pegar água. Se eu não beber água, a minha capacidade de absorver a água aumenta ou diminui? Aumenta. Então, minha pressão osmótica se eleva. Então, o ADH atua nos rins, aumentando a reabsorção de água e diminuindo a pressão osmótica do sangue. Por quê? Porque eu estou reabsorvendo a água, a capacidade de pegar água diminui. Então, o termo pressão osmótica significa, a gente traduz como capacidade de pegar água. Se eu tomei menos água, minha capacidade de pegar água aumenta.
Se eu reabsorver, são duas coisas diferentes. Se eu reabsorver mais água, a minha capacidade de pegar água diminui, tá? Por isso que o item A, que está certinho ainda. Então, 3A. Só mais duas, está acabando. Em grandes eventos esportivos, eu não estou conseguindo enxergar esse pedacinho aqui. Eu preciso, na próxima apresentação, eu vou criar uma margem aqui. Deve ser como as Olimpíadas de 2014, são realizados testes antidoping nos atletas em busca de substâncias estimulantes, como anfetaminas, utilizadas para melhorar o desenvolvimento, o desempenho de forma artificial. Essas substâncias são, em geral, ingeridas por via oral ou então injetadas diretamente na corrente sanguínea do indivíduo. O modo mais comum de detectá-las é por meio do exame de urina ou do sangue dos atletas. Considerando as duas formas de utilização dessas substâncias dopantes, o exame de urina pode ser um método eficiente na detecção. Se é o exame de urina, ele quer saber o que estava no sangue. Se foi para o sangue, pode ter sido ingerido ou injetado, tanto faz. Tá? Então, apenas substâncias ingeridas? Não. Apenas substâncias injetadas? Não. Tanto faz se ela foi ingerida ou injetada. Então, a gente já fica em dúvida entre a D e a E. Vamos ver a D. Tanto substâncias ingeridas quanto injetadas, pois a urina é formada a partir da filtração do sangue e as substâncias ingeridas absorvidas no intestino estão presentes nesse meio e também podem ser filtradas. Perfeito. Vamos ver o E. Por que o E está errado? Tanto de substâncias ingeridas quanto injetadas, pois a urina contém as substâncias que não são absorvidas pelo intestino. O que não é absorvido pelo intestino sai na forma das fezes. Então pode ser o E. Tá? Então, alternativa D. Alternativa D. E a última para eu liberar vocês aí para aula de física. Ele está mostrando o ciclo da ornitina. Lembra, ó, transforma amônia em ureia, né, que acontece lá no nosso fígado. Então, ocorre no hepatócito, ou seja, na célula do fígado? Sim, mas é para marcar errado, ó, falso. Consome ATP? Sim, gasta energia, é uma transformação química, então gasta energia. Transforma a amônia, que é muito tóxica, em ureia, que é a menos tóxica. Ok, que é menos tóxica, não que é a menos tóxica, eu li errado. Usa uma molécula de gás carbônico, aqui o CO2, ó, e duas moléculas de amônia, NH3 e NH3, para formar uma de ureia. Ok, também é uma questão de interpretação. Como consequência, aumenta o consumo hídrico na excreção. Quem que precisa de mais água para ser excretado? A amônia ou a ureia? Amônia ou ureia? Me deixaram falando sozinho. É amônia. Se eu estou transformando amônia em ureia, eu estou diminuindo a necessidade de água que eu estou usando para excreção, não aumentando. Por isso, a alternativa E está errada. Certinho? Cadê? Alguém fez uma perguntinha aí de ardência.